Olá! Será que nós temos plena consciência de todas as amarras que seguram a nossa vida? Vamos refletir um pouco hoje com o meu, o seu, o nosso amigo, o diabo. Lembrando que não se trata aqui nem de uma explicação da carta, nem de uma aula, nem de uma tiragem. E lembrando também que ninguém está dizendo para você fazer nem deixar de fazer o que quer que seja. São apenas pistas de reflexão. O diabo, ele fala muito das nossas dependências. As várias dependências que a gente tem. Dependência afetiva de um relacionamento que já acabou, a dependência material de um monte de coisa que está entulhada na nossa casa, a gente não usa, está lá só ocupando espaço e consumindo chi. A dependência de uma situação confortável, como o marmanjo que tem idade suficiente para cuidar da própria vida, mas prefere ficar na casa dos pais, brigando todo dia, criticando os pais à torta e à direita. Tudo isso em troca de casa, comida e 5G ilimitado. E também as dependências que nós temos das nossas várias máscaras. Todo mundo tem máscaras. A gente nunca é exatamente o mesmo com todo mundo, nem em toda situação. Então a gente pode ter a máscara do bad boy. Aquele cara que é o super corajoso, que não tem medo de nada, mas que às vezes teme muita coisa, mas não pode demonstrar fraqueza. Ou, ao contrário, a máscara do frágilzinho, aquele que ninguém pode falar um pouquinho mais forte, ninguém pode contradizer, porque ele fica todo amuadinho. E no final das contas é o maior manipulador de todos. As máscaras também do burro de carga, aquela pessoa que todo mundo acha que pode resolver tudo, que aguenta tudo no lombo. A família, os amigos dizem, ó, resolve aí pra gente, porque a gente sabe que qualquer que seja a jogada, você mata no peito e faz o gol. E nem sempre é assim. Às vezes você tem medo, às vezes você não sabe, às vezes você não quer. Mas a máscara já colou demais na pele, né? Aí o diabo aparece para você e diz, cara, essa máscara aí, ela tá te fazendo mal, tá te dando alergia. Joga essa porcaria fora e mostra a tua cara. Mas muitas vezes a gente prefere ficar com a cara coçando mesmo. A carta do diabo, ela fala também dos nossos medos. Não medo de lagartixa, nem aquele medo necessário que faz a gente preservar a vida. As besteiras que a gente deixa de fazer porque sabe que vai dar ruim. Não. Ele fala, essa carta fala daqueles medos que nos impedem de viver a vida. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a carta do tarô de Marsella. Muitas vezes a gente está nessa situação lá, a gente está acorrentado aqui, o diabo está lá, só que o diabo às vezes não tem nenhum trabalho com a gente, é a gente que vai procurar, é a gente que quer se acorrentar. A gente chega lá, coloca a corrente e o diabo diz, ó, você quer ficar aqui? Fica, mas assume que você veio por conta própria. Se eu quiser, eu te deixo aqui para sempre. E você nem vai sentir. A minha corrente pode ser tão macia que você nem percebe que está acorrentado. Mas, se você quiser, eu te mostro como passar daqui para cá. Eu te mostro como tomar conta da sua vida, como assumir as coisas que você quer, como mostrar para os outros quem você é de verdade. Só que a gente, às vezes, prefere não ficar livre. Primeiro, porque muitas vezes a gente já não aprendeu a ser livre, né? Tem isso, a gente não aprende a liberdade. E segundo, a gente tem que assumir as consequências dos próprios atos, e isso é uma coisa que incomoda. Então, a gente fala para o diabo, ó, prefiro ficar aqui, porque se eu ousar viver a minha vida, mas o que será que os outros vão pensar, né? E o diabo olha para você e diz, você está preocupado com o que os outros vão pensar no futuro? E você sabe o que eles pensam de você agora? Tem certeza? E a gente fica naquela, olha, se eu tentar viver a vida por mim mesmo, sem ninguém mandando na minha vida, as coisas podem dar errado. E o diabo diz, pode. Se você tentar, tem grande chance de dar errado. Se você não tentar, não tem nenhuma chance de dar certo. É você que sabe, quer ficar aqui, fica. Ou então a gente fala para o diabo, mas se eu me lançar sozinho no mundo,
Puxa, é problemático, eu tenho pontos fracos. E o diabo diz: eu sei que você tem pontos fracos e eu sei quais são. É nesses pontos que eu posso colocar minha corrente. Mas se você quiser ficar aqui, fica. É problema seu. E a gente insiste, né? A gente quer ficar preso. Então a gente tenta dobrar o diabo e diz: então, só que se eu viver a vida por mim mesmo, eu vou cometer erros. O diabo diz: eu sei que você comete erros. Eu conheço todos os erros que você já cometeu. Eu estava lá, eu ouvi tudo, as vergonhas que você passou. Erros você vai continuar cometendo. Faz parte da condição humana. Agora, só me faz um favor. Se você vai continuar cometendo erros aqui comigo ou lá fora sozinho, não se preocupa não. Erro vai ter. Mas preste atenção. Erra diferente, tá? Tá chato ficar vendo você cometer sempre os mesmos erros. Seja criativo ao errar. Erre diferente. Errar diferente já é um progresso na tua vida. Tá? Pelo menos você já está abandonando erros passados. Quando o diabo fala para ousar, quando o diabo fala para ter medo, ter coragem de cometer erros, de cometer gafes, de aprender, de cair, de levantar, ele não está falando de cometer crime, não está falando de assaltar um banco, bater em velhinha. Não, ele está simplesmente dizendo, ouse ser livre. Ouse ser livre. Se você quiser, eu te mantenho aqui. Mas se não, eu posso te mandar para o mundo de volta. Hein? Mas, se você quiser ser livre, pode ir. Eu não vou te segurar, não. É a gente que escolhe ficar acorrentado. O diabo diz, vive a tua vida, deixa de ser ator de um papel só. Troca de máscara, troca de papel, faz alguma coisa diferente, vai viver a vida. Bom, tem mais coisa para falar dessa carta, porque quando ele sai numa tiragem em posição negativa, ele é bem complicado. Mas para nossa reflexão, a gente pega os pontos positivos. Por hoje é isso. Outro dia a gente volta com outra carta e outra reflexão.